Boa noite a todos e todas. Muita energia positiva para todos nós. Esperança, amor e fé na nossa caminhada. Isso é muito importante. Isso eu aprendi na militância, isso eu aprendi nos movimentos sociais, eu aprendi na espiritualidade. E isso que acompanha a gente, esse trajeto. Não tem como não ficar emocionado e nostálgico, né, vendo a fala dessa juventude maravilhosa, a fala dessas mulheres poderosas do movimento indígena, do movimento quilombola aqui, porque a gente começa essa trajetória com medo também, né? O medo faz parte. Mas a gente transforma o medo numa ponte e chega lá. Eu digo isso porque quando a gente começou esse processo e eu fui o primeiro candidato aqui em Santarém, o primeiro candidato da nossa organização no Pará, a gente era uma candidatura de estudantes da universidade. Eu era, guardando todas as particularidades, porque a Renata é um fenômeno aí, eu era uma juventude como a Renata na universidade, e a gente fazia as nossas campanhas fazendo círculo e discutindo na universidade. E muitas vezes a gente perguntava, será que a gente está no caminho certo? Porque as outras candidaturas são tão grandes, né? A gente enfrentou o PT no auge, né, da grana, da estrutura, da popularidade do PT, e a gente era essa juventude que ia lá e desmascarava, dizia, olha, vocês estão errados. E a gente depois sentava só entre nós e pensava, será que a gente está certo? E aí vem sinais que são importantes na nossa leitura. Um sinal numa dessas reuniões foi o Márcio, que está ali, levantou numa dessa reunião de jovens, já era um jovem sindicalista poderoso, famoso, e disse, olha, Mike e demais, eu estou pedindo a minha licença-prêmio porque eu vou fazer campanha para vocês. Cara, a galera ficou muito emocionada com aquilo ali. 2 anos depois, ele era o nosso candidato a prefeito. E eu digo isso porque a nossa luta é esse sacrifício militante. Um sacrifício que talvez eu nunca tenha condição de quitar uma dívida, por exemplo, com a minha companheira, Tati, que nessa primeira campanha estava grávida da Rosa, ela teve que ir para Belém para eu poder ficar fazendo campanha aqui em Santarém. E é um grande sacrifício tu ficar sem o apoio do companheiro. Mas a gente faz isso por quê? Porque a gente acredita e acreditava que naquele passado a gente ia chegar aqui, dialogando com o movimento quilombola, trazendo a força e ancestralidade do movimento quilombola, do movimento indígena, de movimentos sociais, na figura do Tiago. Essa fala do Tiago é emblemática de um senhor de 80 anos concentrando toda a sua energia num projeto político de um jovem. Isso é fantástico, isso já é a revolução. Na minha leitura, isso é o sonho que se transforma em realidade. E esses sinais são sinais da nossa vitória. E aí eu vou dar mais um exemplo assim, né? Tem um exemplo, viu, Gleide, chegando aqui das nossas bandeiras chegando no Sairé lotado com o trio elétrico dos nossos concorrentes e a nossa campanha pequena militante enfrentando aquele processo. Fizemos isso com a Luciana Genro também, quando foi candidata a presidenta. E aí eu lembro, num dos debates que a gente ficava estudando, né, preparando o Márcio, eu, Tati, a nossa militância, e o Márcio estava chegando a hora de ir para o debate da TV Tapajós, o Márcio disse, olha, eu vou tomar meu banho e vou me preparar. E a gente, bora se preparar. Aí, deixa eu respirar um pouco, a emoção fica muito... Vem a flor da pele. E aí eu vi a tua mãe, Márcio, indo lá para aquela tua garagemzinha lá, na garagem não, na cozinha, naquela puxada, indo lá, olhando para cima e dizendo que o Espírito Santo coloque palavras de sabedoria na boca do meu filho. Gente, se isso não é uma revolução que acontece na nossa vida, isso é o quê? É o sonho se materializando, é a força de uma mãe pedindo para que o seu filho tenha força para enfrentar um Alexandre Von da vida, que a gente sabe a história da família Von, é uma família escravocrata, assim como a família Reich, que vieram para cá e a gente tem quilombo porque eles escravizaram negros aqui no Planalto. Passei muito tempo conversando com o seu Manuel, que é um indígena, dizendo para ele entender esse processo histórico, enfrentar, que não é esse
sacana desse Eduardo Luz, que vai dizer quem é índio e quem não é índio, quem é quilombola e quem não é quilombola. O que eu quero dizer? Nós estamos no caminho certo da batalha. Nós estamos no lado certo da luta. Nós aqui, nossas lideranças aqui, estiveram à frente de todas as lutas importantes em Santarém, da luta contra o agronegócio. O agronegócio, nessa eleição, está entrincheirado aqui no Planalto, porque há anos eles estão interessados em descer para as terras do Tapajós e do Arapiuns. E quem é o obstáculo na frente deles? O movimento indígena e o movimento quilombola. E quem está no movimento indígena e no movimento quilombola? Nós do PSOL. Nós do PSOL estamos na luta sindical, nós do PSOL estamos na luta estudantil, nós do PSOL estivemos à frente das greves pela educação, aqui em Santarém e no Brasil inteiro. É o PSOL que rompe com essa barreira histórica da elite branca, violenta, racista nesse país. Então, é muito importante o lugar que a gente está. E a nossa tarefa principal nessas eleições é derrotar o bolsonarismo. Essa fala da Renata é fundamental e essencial na nossa compreensão política. A gente tem muitas lideranças aqui, indígenas e quilombolas, que dizem, e o grande estrategista da Revolução Russa também dizia isso, nós temos que estar a 10 passos das pessoas, da população. As nossas lideranças indígenas e quilombolas, todas falam isso. Se a liderança não escutar a base, essa liderança não serve, não é, Claudiana? Não serve. E aí eu digo isso por quê? Porque nós, próximos dessa base social, que ela é importante, nós temos esse compromisso tático. Derrotar o Bolsonaro é ter uma vitória na Câmara dos Vereadores, uma vitória no Legislativo. Mas, para isso, a gente vai fazer um sacrifício, que a gente vai ter a oportunidade, na campanha, de dialogar com a população. Um sacrifício de abrir mão de uma fala importante, que é uma fala na majoritária. É importante. Mas, ao mesmo tempo, nós escutamos essas semanas os movimentos sociais também pedindo para que a gente concentrasse nossas energias na Câmara dos Vereadores. E não foi nem uma nem duas lideranças importantes, gente. Muitas lideranças importantes do movimento popular, do movimento social, do movimento indígena, do movimento quilombola, sentaram com a gente e conversaram com a gente. E aí, diante desse cenário, que é um cenário de ameaça à democracia, mas, ao mesmo tempo, que é um cenário que nos obriga a ir para a rua, vocês lembram que todo domingo o Brasil fazia um domingo fascista com Bolsonaro, falando em golpe militar, incentivando a população, né, fazendo um experimento se dava certo. Ele parou quando os movimentos sociais foram para a rua. Quando a torcida organizada foi para a rua, quando o movimento pela moradia foi para a rua, quando a nossa juventude foi para a rua, eles deram uma recuada. E esse é o cenário prioritário para nós, que somos lutadores e lutadoras sociais. Então, gente, como a gente sempre fala, a nossa vitória não é por acidente, a gente desenvolve uma política concreta para uma situação concreta, nós vamos concentrar as nossas energias para eleger uma bancada poderosa de vereadores, e nós temos um espaço gigantesco. Esse número que o Gleidson fala, ele é muito importante. Nós tivemos 70 mil votos contra o Bolsonaro. No segundo turno, perdemos por 20 mil votos. E nós, aqui em Santarém, nós do PSOL, isso ninguém tira, fomos a primeira organização, a primeira instituição, o primeiro partido com os nossos movimentos a pedir o Fora Temer. Não sei se vocês lembram, nós pedimos o Fora Temer. Nós entramos no auge do 7 de setembro, lá naquela arquibancada, achando que a gente ia pegar latada de cerveja na cabeça, porrada, alguma coisa assim. Eu disse, mas olha, é nossa tarefa enfrentar e dizer a verdade, por mais que a verdade não seja tão popular assim. E nós fomos para cima e dividimos aquela arquibancada, né, gritando Fora Temer, pegando uma esculhambação de um, sendo aplaudido por outro, e é assim que vai ser na campanha, faz parte do processo, a gente está aqui para dialogar mesmo com as contradições.
E nós também não duvidamos na hora de enfrentar o nazifascismo, na hora de enfrentar o Bolsonaro. Não vacilamos. Colocamos a nossa bancada, a nossa militância na rua e fomos denunciar o Bolsonaro em todos os espaços. É assim que a gente faz política, gente. É assim que a gente faz luta. Perto do povo, perto da população. E a nossa tarefa hoje é uma tarefa muito importante. Todos nós somos um. E eu sou um porque todos nós somos, para citar um Ubuntu, filosofia negra, filosofia africana. E essa é a tarefa que nos coloca aqui, e essa é a missão que nós temos, e nós temos muito espaço, gente, muito espaço. Se você acompanhar nossas candidaturas, tem fogo amigo até. Fogo amigo, por quê? Porque a gente está incomodando muito. O lançamento do Tiago incomodou, teve até uma espécie de clone, né, Tiago? O lançamento da bancada das Mulheres Vozes Amazônicas também incomodou muito nos movimentos sociais, sofreram muitos ataques. A campanha da Renata está muito bonita, está avançando, também incomoda um setor que disputa com a gente na juventude. A campanha do Márcio faz com que figuras lá de cima venham também fazer enfrentamento, e isso é bacana. Se está acontecendo isso, se está acontecendo esse debate, se o André está entrando com essa pauta LGBT de uma forma que a gente acredita, de uma forma progressista e do lado dos movimentos sociais, é porque a gente está no caminho certo, gente. Então, agora é agitar nossos números, é conversar com as pessoas, é fazer campanha, é ir para cima das contradições dessa galera que está aí e ganhar essas eleições, gente. Valeu. Obrigado.